Doutrina do Livro do Apocalipse, capítulo 19, parte 2, dia 5 de novembro de 2025. Ezequiel nos diz: enquanto estava entre os cativos junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No final do primeiro capítulo de sua profecia, ele descreve uma dessas revelações celestiais. Ele diz: e sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças, que são os querubins, havia a semelhança de um trono com a aparência de uma pedra de safira. E sobre a semelhança do trono havia a semelhança como a aparência de um homem acima. E eu vi como a cor do âmbar, como a aparência de fogo ao seu redor, desde a aparência de seus lombos até para cima, e desde a aparência de seus lombos até para baixo. E eu vi como se fosse a aparência de fogo, e tinha resplendor ao redor, como a aparência do arco que está na nuvem no dia da chuva. Assim era a aparência do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Versículo 26 e 28. Das palavras que colocamos em itálico, é óbvio que o profeta estava sob o influxo sobrenatural do Espírito Santo e que suas faculdades espirituais receberam uma visão visionária do Salvador antes que ele se encarnasse. As experiências de Daniel também fornecem alguma iluminação sobre o assunto que estamos considerando agora: as capacidades da alma abstraída do corpo. Primeiro ele nos informa: vi nas visões noturnas, o ancião de dias estava sentado, cuja vestimenta era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a lã pura. Seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo ardente. Uma torrente de fogo saiu de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. E levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos lombos estavam cegidos de ouro fino de ofaz. De fogo seus braços, e seus pés como em cor de bronze polido, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive a visão. Daniel 10, 5 a 7. Uma visão de Cristo foi ali apresentada aos olhos da mente do profeta. Eles foram abertos e elevados a um grau extraordinário, e eles foram fechados novamente depois que a visão passou. Suas faculdades eram sobrenaturalmente elevadas, ou ele não poderia ter visto Cristo assim. Ele nos diz: não restava força em mim. Versículo 8. De modo que ele estava no corpo, como seu corpo não impedia sua visão. Esta visão, nem a nossa ausência nos impedirá de ver Cristo pela visão e visão da alma, ou ele não poderia ter visto Cristo assim. Ele nos diz: não restava força em mim, de modo que ele estava no corpo. Um caso muito semelhante, embora não idêntico, é o de Pedro, de quem lemos que ele caiu em transe e viu o céu aberto, e um vaso que descia para ele, como se fosse um grande lençol tricotado, os 4 cantos, e desceram à terra, onde havia toda a sorte de quadrúpedes da terra, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouviu-se uma voz: levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro disse: não, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que seja comum ou impura. E a voz lhe falou outra vez: aquilo que Deus purificou, não chameis de impuro. Isso foi feito 3 vezes, e o vaso foi recebido novamente no céu. Atos 10, 10 a 16.
O dicionário define um transe como um estado em que a alma parece estar ausente do corpo, como se estivesse absorta na visão, porque nesse momento todas as atividades normais, exceto a do coração, e sensibilidades do corpo estão suspensos. A característica mais notável desse incidente é que Pedro não só foi capaz de ver e ouvir, mas também de raciocinar e falar, para expressar seu preconceito religioso e seu "não é assim, Senhor". Demonstra que o pecado contaminou nosso ser interior e que a alma precisa ser purificada antes de poder ser admitida na presença imediata de Deus nas alturas. Ainda mais pertinente é o caso do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, ele relata uma experiência extraordinária com a qual Deus o favoreceu. Ele declara: "Conheci um homem em Cristo há mais de 14 anos atrás. Se no corpo, não posso dizer, ou se fora do corpo, não posso dizer. Deus sabe. Tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. E eu conheci um homem assim. Se no corpo ou fora do corpo, não posso dizer, Deus sabe. Margem para um homem proferir. É isso ele recita como ilustração de visões e revelações do Senhor. Versículos 1 a 4. É notável que 2 vezes nesses versículos o apóstolo deve registrar sua incapacidade de determinar se ele estava ou não no corpo no momento em que foi trasladado para o céu e ouviu e viu tal coisas maravilhosas. Se a alma fosse incapaz de reconhecer objetos quando se despreendeu do corpo, então com certeza Paulo nunca esteve tão perdido quanto ele menciona aqui. Pela linguagem pregada, fica claro que a alma é capaz de atender às coisas mais importantes e abençoadas de todas quando está fora do corpo. É assim que a morte não o prive de suas capacidades e sensibilidades. Finalmente, a experiência que o amado João teve na ilha de Patmos nos fornece mais ajuda neste ponto. Ele também foi favorecido com a visão de Cristo. Um relato que ele dá no 1º capítulo do Apocalipse é o efeito que isso teve sobre ele. A forma gloriosa do Salvador brilhou diante dele, além do que fez no Monte da Transfiguração. O esplendor disso foi mais do que o apóstolo poderia suportar em seu estado encarnado. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Versículo 17. Ele descreveu como o Senhor Jesus agiu para com ele e o que ele lhe disse. E pôs a mão direita sobre mim, dizendo-me: "Não temas". Versículo 17. Ele nos diz que imediatamente antes dessa experiência sobrenatural, eu estava no Espírito. Versículo 10, ou mais, literalmente. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.